Oi, aqui é a Amanda do Inglês com Música e o assunto de hoje é B2 First ou First Certificate in English, ou seja, o primeiro certificado em inglês. Eu vou explicar um pouco mais sobre esse assunto nesse vídeo. Essa semana saiu o meu resultado do First Certificate in English, do B2 First, é mais fácil, né, falar B2 First, que é o exame fornecido por Cambridge, e eu tive minha nota, e aí eu queria falar um pouco mais sobre isso, e eu coloquei nos stories, pedi para vocês votarem se vocês tinham interesse em saber sobre esse tema, em saber sobre esse exame, sobre essa certificação, e vocês me disseram que sim, que vocês têm interesse, e por isso eu trouxe esse assunto no vídeo de hoje. Então, o vídeo de hoje é um assunto mais extenso, é para quem realmente quer, não é só para curiosos. É um vídeo um pouco mais denso em relação a informações. Então, se você está procurando um exame facilzinho, de passar rápido na prova, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem é realmente comprometido com o inglês e quer passar na certificação B2 de Cambridge. Bom, então antes de falar dos meus resultados, o que eu acertei, o que eu errei, eu quero falar sobre o que é para quem nunca teve interesse ou caiu de paraquedas ou ficou sabendo disso por um amigo, por um professor e agora tá querendo fazer esse exame ou tem curiosidade de fazer esse exame, essa certificação. Então, eu vou ficar olhando pra cá porque eu anotei alguns pontos pra eu não esquecer e eu vou pôr meu óculos também. Então, eu queria começar falando sobre o que é essa certificação B2 ou B2 First or First Certificate in English. Essa certificação, ela prova que você tem o nível B2 em inglês. Pela tabela CEFR, né, que seria a tabela aí universal em relação a níveis de inglês, o B2 ou B2, tá? É um dos inúmeros níveis. Então a gente tem A1, A2, que são os níveis iniciantes. Aí a gente tem B1 e B2, que são considerados níveis intermediários barra pezinho no avançado. E nós temos C1 e C2, que são realmente avançados barra nativo barra fluente. Super fluente na língua, tá? Eu tô explicando aqui de um jeito que dê pra entender, tá, gente? Eu não vou ser 100%, né, ali de acuracidade nas definições, mas é só pra você entender o que eu tô falando aqui. Muitas pessoas começam a tirar certificações a partir do nível B2. Por quê? Apesar de terem as certificações A1 e A2, elas são muito iniciantes e por ser uma certificação cara, não vale a pena você gastar um dinheiro nessas certificações tão básicas, sabe? Até porque, vamos dizer que você quer estudar lá fora ou até você vai casar com uma pessoa, né, um inglês, um canadense, um americano, alguma coisa assim, e você precisa provar que você tem um certo nível de fluência na língua. Geralmente eles vão pedir a partir do B2. Na verdade, a partir de um B1, porque eu já treinei uma pessoa, tá, pra que ela ia tirar a cidadania inglesa, e eu treinei essa pessoa pra ela tirar B1, ela passou no B1, e geralmente parte do B1, mas pode partir do B2, e tem, por exemplo, um mestrado ou algumas universidades que elas vão pedir como pré-requisito que você tenha o nível C1 de inglês, tá? Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Então, tenha na sua mente que as pessoas começam do B2, mas você pode começar do A1, se você tiver dinheiro, se você quiser, se você realmente se dedicar, você pode tirar desde o A1, A2, e assim, dentro de cada um, por exemplo, tem o B2, tem o B2 First, mas tem o B2 First for Schools, que eu nem sei o que é. Tem o B2 First para não sei o que lá. Então, assim, tem inúmeras, dentro da mesma letra e número, dentro do A1 tem várias outras, dentro do B2 tem várias outras. Eu tirei a normalzona, a geralzona, que é o B2 First ou First Certificate in English, tá? Foi essa que eu tirei. Então, eu quis começar dessa porque eu sou uma pessoa autodidata em inglês. Então, se você é autodidata, se você tá fazendo escola de inglês, geralmente eles ou fornecem isso, né, porque já tá incluso na sua mensalidade, ou você, por pura curiosidade, quer começar, e eu indico que você comece daqui. Porque se você pegar um C1, não quero te desanimar, mas o C1 o nível de coisa que você tem que saber é muito maior que o B2, tá? Então comece humilde. Então por que fazer esse exame? Então geralmente se você for estudar lá fora, for provar uma cidadania, se você for fazer até um mestrado, dependendo do mestrado pode ser que ele peça a partir do B2,
Se você é um desenvolvedor, precisa provar no seu serviço que você tem um nível B2, que é um nível já considerado muito bom de inglês, essa prova é o que pode ser o ideal para você. E aí, por que eu quis fazer? Porque já que eu nunca pisei numa escola de idiomas, a não ser para dar aula, eu quis me testar, porque eu sou autodidata há 15 anos, então eu queria ver como eu me sairia. Eu queria ver o meu desempenho. Então, assim, é uma prova para curiosos, para não curiosos. É assim, você comprou, é seu. Eu queria ver em relação à minha proficiência, como que tava, se eu tinha essa capacidade, né, de ser uma B2, apesar de eu já dar aula, né, há muitos anos. E eu também escolhi pela questão da expiração. O B2 de Cambridge nunca expira, ok? Então, esse foi um fator muito crucial para mim, já que por ser uma prova cara, eu prefiro gastar num negócio que vai valer pro resto da vida do que eu pegar uma prova que tem expiração, como é o caso do TOEFL, do IELTS, e dali a 2 anos eu ter que refazer aquela prova tudo de novo, entendeu? Pra mim não compensa, financeiramente falando, e também vai saber se daqui a 2 anos eu vou querer me preparar de novo pra uma prova dessa, certo? Eu posso querer fazer outras coisas, certo? Também pelo reconhecimento, já que essa prova é reconhecida no mundo todo. Cambridge é uma instituição muito, muito, muito respeitada. Então, eu quis também pegar mais esse fator aí e adicionar, né, quando eu quis aí prestar uma prova de proficiência que tivesse um reconhecimento mundial. Ou seja, se eu for lá pro centro da Índia e eu quiser provar o meu nível de inglês, esse tipo de certificação vai ser aceita porque ela é aceita no mundo todo. Tem certificações que elas não são aceitas no mundo todo, às vezes é só aceito nos Estados Unidos, ou só no Canadá, ou só na Inglaterra, e esse é o diferencial do B2 First, ok? E como eu falei também, para provar o quanto eu sei, né? Apesar de eu já dar aula, eu queria saber como é. É diferente a gente ser professor e é diferente a gente ser aluno. Então, esses foram os motivos que me levaram a fazer essa prova. Quanto custa essa prova? Eu lembro que eu paguei entre 1.400 a 1.500 reais, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que eu dividi em 6 vezes. E eu decidi isso em janeiro desse ano, de 2023. Então, até a data da prova eu tava pagando essa prova, porque era o que eu podia dentro das minhas possibilidades, tá? Se você for pagar no Pix, pagar uma vez só, aí você vê com a escola. Eu fiz com a Winner Idiomas, tá? A gente já vai falar mais sobre isso. Mas eu fiz com a Winner Idiomas, eles aceitam parcelamento, deu tudo certo. E onde fazer? No meu caso, eu fiz na Winner Idiomas, porque quando você entra nesse site que eu tô deixando aqui e estou deixando na descrição do vídeo, logo no começo tem um Book Exam. Você vai lá nesse botão de Book, vai lá e você vai achar um centro que aplique essa prova mais perto de você. No meu caso, foi São Paulo. Infelizmente, em Sorocaba não tem, tá? Então, por isso eu tive que ir pra São Paulo, então foi mais um gasto, gasolina, comida, tudo mais, tá? Então, eu fiz na Winner Idiomas, não tenho o que reclamar da instituição. Só uma coisa, eles me avisaram que nesse dia, tá, ia ter uma escola visitando, mas eu, muito inocente, né, acostumada com os adolescentes que eu dou aula, que são super tranquilos, eu falei, não tem problema, porque eles me deram a chance de eu reagendar o dia que eu tinha, né, agendado justamente por causa desses adolescentes. Eu falei, não tem problema nenhum. Gente, eu cheguei lá, uma falação na cabeça, uma falação, porque assim, eles são adolescentes, eles não têm a mesma preocupação que eu, uma pessoa que já dá aula, uma pessoa que paga as próprias contas, que se eu não passasse na prova, foi 1.400, 1.500 reais jogado no lixo, sabe? Então, eles não têm essa preocupação, porque já tá incluso na mensalidade deles, eles estão com a cabeça na lua, adolescente é isso mesmo, tá? Então, assim, o que eu recomendo pra você, se a escola, como foi o meu caso, te avisar, falar, olha, nesse dia vai ter uma outra escola que tem adolescentes visitando aqui, você quer fazer o exame junto, né, com esses adolescentes, eu hoje falaria pra você, reagende, faça outro dia, porque no dia eu tava nervosa, sim, eu tava muito nervosa, eu queria silêncio e esses adolescentes não calavam a boca, inclusive várias vezes os monitores vieram pedir para esses adolescentes que eles falassem baixo, que eles ficassem quietos, porque nas outras salas, né, da Winner Idiomas também tinham outras pessoas fazendo exames, então assim, não era culpa da escola, era culpa da falta de educação dos adolescentes
de não entender que ali, pra eles, poderia ser uma brincadeira, que eles têm dinheiro pra jogar no lixo, mas não era o meu caso e o caso de outras pessoas que estavam fazendo o exame também. Pra gente importava muito, pra gente sim colocar no nosso currículo e, né, cada vez mais se qualificar. Pra eles era só mais uma provinha, pra nós, no meu caso, não era, tá? Eu paguei do meu bolso, foi muito suado. Então, se você tiver oportunidade, faça assim na Winner, eles são maravilhosos, eu não tenho o que falar da escola, que estrutura, inclusive gostaria de ter estudado lá, mas assim, não vá no dia que tem adolescentes, tá? Que você vai ficar desconcentrada, que foi o meu caso, sim, eu já tava nervosa e teve mais esse fator, tá? E não foi culpa da escola, foi realmente falta de educação dos adolescentes. O que estudar e o que não estudar. Então, vou começar falando do que estudar, tá? Vamos lá. Na parte escrita, eu coloquei aqui, na parte escrita, ou seja, que você vai escrever. Vale lembrar que eu fiz no formato de computador, mas tem alguns centros que ainda aplicam, tá, na forma, vamos dizer assim, manuscrita, manual. Não foi o meu caso foi computador, ok? Então, o que estudar na parte escrita? Textos. Que tipo de texto? Todos que você puder ler. Entra lá na BBC e leia tudo. BBC, CNN, que mais? Site de fofoca, o que for. Vá lendo livros, artigos, você vai estudar. Animais em perigo, eles amam o tal do Animais em Perigo. Pensa num negócio que eles gostam, Animais em Perigo, tudo que tem relação com animal. Você viu um artigo de animal, você vai ler, tá? Pra você depois entendendo o que eu vou falar. Formatos de texto, é muito importante que você estude bastante review, report, letter e article. São os 4 tipos de formatos de escrita que você pode se deparar na prova. Então vai chegar lá na prova, vai ter uma parte que vai ser a parte escrita. São 2 partes. Então você vai chegar lá, você vai ver que tem um tema X, animais em perigo. Eles amam animais em perigo, tá? E aí você vai pegar e vai escrever sobre aquele assunto no formato que é pedido. Geralmente é artigo ou report, se eu não estou enganada. Na segunda parte tem um outro tema e você escolhe dentro dos quatro formatos, review, report, article ou letter, você vai escolher qual desses você vai escrever. Então eu achei muito legal isso porque, por exemplo, eu escrevi uma letter of application, eu escrevi uma carta, né, de candidatura de emprego, que era o que eu mais tinha praticado durante a minha caminhada de estudos, tá? Mas eu falo pra você, foque muito nisso. Depois a gente já vai falar sobre isso, sobre os acertos e erros que eu cometi, mas você vai entender o porquê. Mas o que estudar na parte de listening? Então, listening é geral. Estudar sobre política, áudio sobre natureza. Eles amam o tal de uma coisa da natureza. Então, vai na natureza, pega aquele documentário do Zac Efron que tem na Netflix, falando sobre vida marinha, não sei o que. Eles amam aqueles assuntos. Vai naquilo, tá? Podcast, notícias em geral. Na prova, eu vou falar um pouco mais sobre os meus erros e acertos mais pro final, mas você vai entender porque eu não tenho problema de listening, mas eu tive problema na prova, tá? Então você vai entender mais sobre isso daqui a pouco, mais sobre esses áudios de natureza, tudo que for da natureza, você vai neles que você vai se dar bem. Na parte de speaking, que particularmente é o meu mais forte, né? A minha parte mais forte. Modais, vai fundo em modais, todos. Modais é a sua chance de mostrar que você manja de inglês, modais, tá? E aí você vai estudar muito sobre comparação de fotos. Eu vou deixar aqui, e também estou deixando aqui na tela, o canal Smash English. Esse canal é sensacional, maravilhoso. O dono do canal, ele é instrutor de Cambridge, então ele dá dicas da prova que você vai fazer. Então, uma coisa que ele fala que foi muito importante para eu ter ido bem na parte de speaking foi: quando você tiver as 2 fotos, não é para você descrever uma foto aqui, sabe, descrição para cego? Não é. É para você comparar situações que podem acontecer
nas fotos e depois correlacionar as duas. Não caia na besteira de, por exemplo, falar assim, tá? Eu aqui na foto, vamos dizer que sou eu, tá? Uma mulher de óculos com blusa vermelha. She's wearing glasses and a red blouse. Não caia nessa besteira. Você tem que imaginar situações que podem estar acontecendo naquela foto e depois correlacionar ou até falar as diferenças entre as fotos. Palavras conectivas, linking words, vai fundo nisso. E o que eu digo para você melhorar o seu vocabulário? Não, nesse caso específico, vídeos de política, tá? Porque eles vão usar muitas palavras assim um pouco mais formais, mais rebuscadas, que são importantes nessa hora, porque você vai estar nervoso. Eu fiquei muito nervosa nessa parte. Essa parte você faz em dupla, né, com um outro aluno, e o cara que tava do meu lado, o aluno, né, o adolescente que tava do meu lado, ele tava todo se tremendo. Ele foi bem, mas assim, ele tava todo se tremendo, e ele me deixava mais nervosa ainda. Eu falei, ai gente, eu tenho que me controlar, mas é difícil, tá? Então assim, estude isso. Eu tô deixando alguns canais aqui também, nomes de canais pra você procurar, que são pessoas que fazem bom uso do inglês, fazem bom uso da gramática, fazem bom uso das palavras, do vocabulário. Então, são canais que aí você pode consumir pra adicionar palavras no seu vocabulário. O que estuda na parte de leitura? Leitura é o seguinte, coisa da natureza, vai na coisa da natureza, que eles amam, eu já falei, tá? Artigo, fofoca, livro, ótimo. Você vai pegar e vai ler esses textos sempre batendo o olho primeiro. Por quê? Na prova você não vai ter tempo muitas vezes de ler um textão que eles põem. Então, o negócio é skim the text, ou seja, dá uma batida de olho por cima em todos os textos que você for ler, para você já ficar, né, por dentro do que é o texto, e depois, passo a passo, você vai indo e lendo. Outra coisa sobre textos. Tem uma parte da prova que, inclusive, foi por causa disso que eu também me dei bem, que eu vi no canal desse moço do Smash English, que ele falava, tem essa parte aqui que você não precisa ler o texto todo. Olha as perguntas e vai estar lá. No segundo parágrafo, o que it se refere. Aí você vai só no segundo parágrafo e lê, e aí você dá a resposta. Isso ajuda você a economizar tempo. Quanto tempo estudar? Quando que eu me sinto preparada? Então foi o seguinte. Eu, Amanda, por eu ter uma vida extremamente corrida, eu trabalho em 2 empregos, 3, eu tenho casa, papagaio, marido, tenho um monte de coisa acontecendo na minha vida, gravo vídeos pra cá, eu decidi que eu ia colocar um prazo de 6 meses pra mim. Tem gente que faz em 1, tem gente que faz em 4, tem gente que faz em 3. Por que eu coloquei 6 meses? Porque a minha rotina não me permitia estudar todos os dias, tá? Então, se você é o cara que você pode estudar 4 horas por dia, parabéns pra você. Eu não sou essa pessoa, eu tenho que ganhar o pão de cada dia, e muitas vezes eu não tinha esse tempo pra eu poder estudar. O que eu diria pra você, coloque aí um prazo de 4 a 6 meses, você vai estudar com bastante folga e vai dar tempo de você estudar bem. Agora vamos para as partes dos meus acertos. Primeiro acerto de todos foi pegar esse livro aqui que eu tô deixando print e estudá-lo. Ai, Amanda, onde que eu acho? Gente, vamos lá, 2023, vocês estão na internet. Não é possível que só eu consegui achar esse livro, tá? Eu achei o PDF com as respostas e estudei ele, tá? Então faça um plano para você estudar um certo número de páginas, porque eu não consegui terminá-lo. E eu sinto que, às vezes, se eu tivesse terminado ele, eu estaria mais preparada, mas infelizmente eu não consegui. Mas esse livro me ajudou muito, principalmente na questão de estudar textos, fazer textos, conhecer formatos de texto, falar do negócio das comparações de fotos, tá preparada para o formato da prova. Me ajudou bastante esse livro aqui, que foi o que eu estudei, tá? Ah, mas tem outros e tal. Tá, mas eu só conheço esse, então é por isso que eu só tô indicando esse. Um outro acerto meu foi ver vídeos no YouTube. E aí, é um acerto barra erro, porque eu deveria ter, desde o primeiro dia, já ter começado a consumir conteúdo do YouTube de gente que dá dica pra passar na prova B2, C1, C2. Era pra eu ter feito isso, e eu deixei pra fazer isso meio que no último mês, e eu sinto que muitas dicas eu não consegui aproveitar tanto. Então, um acerto meu foi ter descoberto esses vídeos, esses canais,
mas também foi um erro porque eu não me foquei tanto. Um outro acerto foi ter feito simulado. Simulado é vida, gente. Não fica só focado no livro. Erro meu, que foquei só no livro também, tá? Então, façam simulados. Eu estou deixando links aqui, todos úteis para você fazer simulado, para você procurar mais. E assim, não fiquem só no que eu indicar aqui. Procurem por conta própria, tá? Façam muitos simulados, não se prendam só aos livros. Os simulados me ajudaram bastante. Outro acerto meu foi sempre ter ouvido pessoas falando em inglês de diferentes temas. Como eu ouço muito esses canais, Ben Shapiro, Matt Walsh, Candace Owens, Brad Cooper e tantos outros de vlogs, TikTok, Instagram, isso me deu um conforto muito grande de enfrentar essa prova, de saber o que eu ia ouvir, o que eu ia enfrentar, o que eu poderia usar na minha fala. Um outro acerto meu foi ter colocado, sim, 6 meses pra mim de tempo de estudo, porque foi o ideal, já que eu viajei nesse meio, teve dia que eu fiquei doente, teve semana que eu não consegui estudar, então 6 meses pra mim foi ótimo. Okay. Outro acerto foi ter escolhido a Winner Idiomas, porque como eu não moro em São Paulo, eu não conheço muito, meu marido foi comigo, tudo bem, mas eu preferi fazer de manhã, num sábado, que tava bem mais tranquilo, tá? Não faça de dia de semana, faça aos sábados. Peguei um lugar fácil de achar, então tudo isso ajuda a gente também a ficar mais tranquila, mais tranquilo quando for fazer a prova. Outro acerto também foi ter começado no B2. Certamente se eu tivesse feito o C1, eu não teria passado, tá? Porque eu sinto que faltaram sim áreas a cobrir. Logo mais eu vou falar sobre os meus resultados e você vai entender porque eu estou falando isso. Um outro acerto meu foi ter conversado algumas coisas, obviamente, porque eu não estava pagando a hora dela, ela fez tudo isso porque ela é muito generosa, foi com a professora Cláudia Rent, tá? A Cláudia é uma amiga muito querida, muito qualificada, e eu pegava algumas diquinhas com ela. Por exemplo, falei, Cláudia, o meu inglês é um pouco mais pro lado americano. O que você sugere quando eu for escrever que eu adote o inglês americano ou o inglês britânico? Ela falou, tanto faz desde que você se mantenha coesa. Agora vamos falar sobre os meus erros. Tiveram vários? Tiveram. Então, meu primeiro erro foi ter focado muito no livro. Eu foquei muito no livro e eu esqueci que, como todas as outras provas que eu fiz e passei bem, simulado a partir do momento que ele manda. Então, eu deveria ter feito mais simulados. Eu prestei muita atenção no livro, o livro é muito bom, mas ele não simula ambiente de prova. Então, um problema que eu tive, que eu fui ver assim em cima da hora e depois eu me dediquei e eu vi que eu melhorei um pouco, foi Open Close. Então, Open Close era uma coisa que eu tinha dificuldade. Word Formation também era uma coisa que eu tinha dificuldade. Então, embora eu tenha ido bem nessa parte do Use of English, eu sei que eu poderia ter focado mais. Eu sei que eu poderia ter feito mais. A parte de listening e o writing, eu deixei de lado. Então, o writing foi a minha pior nota. Um outro erro meu foi: eu não estava preparado para o formato de listening. Eu deveria ter entendido que o listening são 40 minutos, isso é bem explicado, ok? Mas, no começo, vai ter uma tela para você com um texto. Só que esse texto é para você ler. Eu ficava olhando pro lado e falava, gente, mas não começa o áudio. Sim, porque eles dão 1 minuto para que você leia aquele texto, porque depois rola um áudio de 4 minutos que não dá para você pausar, para você ir completando informações no texto. Tudo bem que esse áudio ele é repetido 2 vezes, mas mesmo assim é um áudio cheio de informações, com um texto desse tamanho para você preencher de informações. Então, muitas vezes eu preenchi coisa errada. E eu sei disso. Eu sei que eu fui mal não porque eu não entendi, mas porque eu confundi informações. Eu só tive, bem dizer, uma vez pra ouvir, né? Porque na primeira vez eu tava meio que assim, tentando entender onde colocar as informações. Então, assim, faça bastante simulado de listening pra você pegar as informações do áudio quando você tiver que pegar. Não ficar igual eu olhando pro lado durante esse 1 minuto que você poderia estar lendo esse texto que tá na sua frente e depois você se encalacrar toda, que foi o meu caso. Um outro erro meu que eu comentei foi ter feito prova junto com adolescente. Gente, eu estava nervosa. Eu tava nervosa assim porque é o caso, né? Pô, você sabe que você tá gastando dinheiro ali. Você vem de fora, que é o meu caso. Você sabe que tem um peso na sua costa por você ser professor, sabe? Então, tudo aquilo.
e ainda você fazer prova com adolescente que fica falando alto, fica mudando toda hora filme na Netflix, fica conversando, fica dando risada, sabe? É um lugar pequeno que você tem que ter concentração. Então, assim, hoje eu não faria de novo prova com adolescente. Faria no mesmo lugar, faria com certeza, tá? Mas eu não faria com adolescente, porque não dá certo, gente. Eu fui muito ingênua nessa parte. Um outro erro meu foi que eu falei, né? Eu deixei pra ver os canais de YouTube muito em cima, estudá-los muito em cima. Eu deveria ter estudado pelo menos 2 meses. Desses 6, eu poderia ter estudado, né, concomitantemente, ao mesmo tempo, paralelamente, o livro, os simulados e os canais no YouTube, que eles foram muito valiosos, mas eu, infelizmente, não dei importância devida. E aí, os meus resultados, eu peguei aqui os meus resultados, tô deixando aí pra você também. E aí, eu passei na Grade C, né, que a gente tem A, B, C, D, certo? Eu passei na C. E aí você vê que, por exemplo, o meu speaking, que realmente é a minha habilidade mais forte, afinal eu trabalho com isso, eu trabalho falando, né? É a minha habilidade mais forte, eu quase peguei a nota máxima, né, no C1. Eu tava nervosa na hora do speaking, mas eu confio muito, né, nessa minha habilidade. Então eu sabia que ali meio que eu tava garantida, eu estava um pouco mais tranquila. Mas, como você pode ver, o meu listening ficou ali no B2, tá ok, acredito, como eu te falei, eu errei em não reconhecer o formato da prova antes, né, e não conhecer o formato da prova antes, então ok. Use of English foi a minha segunda melhor nota, tá, porque, como eu te falei, eu foquei nisso, aí que eu vi que eu tava ruim nessa parte, eu fui correndo, vi um monte de vídeo, fui fazendo simulado, tá, corri atrás. Reading também não é lá daquelas coisas que eu também não foquei tanto. Eu confesso pra vocês que eu tenho que ler mais livros em inglês. Eu leio muito artigo, leio muita notícia, mas livro mesmo eu não leio. Então eu tô tentando mudar isso também nesse ano de 2023. Eu já li alguns livros em inglês, mas eu ainda preciso ler mais, tá? E o meu writing realmente foi o pior. E eu sei onde eu errei. Eu esqueci informações, assim, cruciais e tal. Eu já sei onde eu errei, mas também, como eu disse, foi uma parte que eu reneguei aí um pouco durante os meus estudos. Eu acredito que eu tenha feito 6, 7 textos ao longo de 6 meses, entendeu? Então, assim, é muito pouco. Então, eu poderia ter ido melhor nessa parte, tá? Mas eu não estou totalmente triste, tá? Porque eu poderia ter ido até pior, né? Mas passei com nível C, né? E é aquilo, passei, tá? Passei. Poderia ter passado melhor, mas o que eu mais fiquei feliz é que o meu speaking, né, a minha nota foi 186, que bateu aí quase o teto, né, então fiquei bem feliz, que é o que eu faço, né, eu falo pra caramba, então que bom aí que tá nesse nível. Então vamos lá, vale a pena? Vale muito a pena, principalmente se você estuda por conta ou se você já tá há anos estudando inglês em escola, com professor, vale a pena pra você se testar e você ver onde você precisa melhorar. Meu caso, writing, tá? Meu caso é writing. Eu sei que eu preciso melhorar, que eu preciso escrever mais textos. Eu sei que eu preciso ler mais, tá? Porque o meu speaking, eu sei que eu me garanto. O meu listening, eu sei que eu me garanto. Mas essas outras 2 habilidades, eu preciso sim melhorar. Vale super a pena, mas tenha na sua cabeça. Não é uma prova fácil. As pessoas podem falar assim, imagina, passei super fácil, passei não sei o quê. Mas ela não falou os níveis que ela pegou. Porque se você for ver, é fácil falar, eu também passei. Mas quais são as suas dificuldades? Entendeu? O que você teve mais dificuldade ali na prova? Então, tenha isso na sua cabeça. Não é uma prova facinha. Ela é uma prova que testa as suas habilidades, inclusive se você tá nervoso, se você não tá. Isso conta também pra você. Vê lá nos comentários nos vídeos do Smash English. Gente, estudei 2 meses e passei. Pô, que maravilha. Só que essa pessoa, às vezes, ela tem 16 anos, tem todo o tempo do mundo pra estudar. E você é dona de casa, você trabalha em 2, 3 empregos e você não tem esse tempo todo. Meu caso, tá? Então é óbvio que o nosso nível de atenção vai estar dividido. Próximos passos. Eu pretendo agora tirar a certificação C1, tá? Então eu preciso agora começar. Eu me dei 1 mês mais ou menos aí, né? Passou 1 mês de férias. Agora em agosto eu pretendo voltar a estudar. E não sei ainda se eu vou fazer a prova em dezembro, em janeiro, eu não sei ainda o que eu vou, assim, a data, mas eu já vou começar a estudar, porque como eu falei, 4 a 6 meses de preparação é um bom tempo
e eu pretendo repetir isso de novo. Outra coisa, você pode passar melhor, claro, você pode. Só que o curso de preparação é R$3.000, a prova é R$1.400. Então, no total vai dar R$4.500, R$4.600. Fora a gasolina, nananana. Então, assim, eu estudo por conta, né? Por causa disso. Mas, claro, se você pegar um professor, se você pegar um curso preparatório, é óbvio que você vai passar com honra ao mérito. É óbvio, tá? Você vai estudar bastante e você vai conseguir, tá bom? Então, veja quais são as suas prioridades, veja como é a sua situação de vida, tá? Pra você saber aí o que melhor se encaixa na sua situação. No meu caso, eu vou estudar pro C1, vou estudar sozinha de novo e vamos ver o que Deus me reserva. Bom, eu sei que é um vídeo bem extenso, tem bastante informação, tem muita coisa que eu também não consegui abordar aqui, que senão vai dar 1 hora de vídeo, mas se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, porque aí eu respondo vocês, tá? No que vocês pedirem, eu posso até fazer um outro vídeo sobre isso, tá bom? Se você for fazer B2, me fala que eu posso te dar mais dicas, tá? Material para estudo. E é isso, desejo boa sorte e vai com tudo.